Hoje eu preparei um salgado de queijo feito com massa de mandioca que fica simplesmente sensacional. É uma receita que você pode fazer em festas de aniversário. A receita é econômica e rende bastante. Eu começo a receita com meia xícara de margarina e assim que derreter, eu já adiciono meia cebola ralada, mas se você quiser pode picar em cubinhos. 3 dentes de alho e aqui nessa etapa, se você quiser, pode acrescentar cheiro verde. 2 colheres de chá de sal, pimenta do reino a gosto e 250 ml de água, que eu utilizei a água em temperatura ambiente. Mas se você quiser agilizar o processo, pode utilizar água quente. Vou mexer um pouquinho e deixar essa água ferver para em seguida acrescentar a farinha de trigo. E agora que a água já ferveu, eu coloco 1 xícara de farinha de trigo. Vou deixar essa massa cozinhar por aproximadamente 3 minutos, mas eu vou ficar mexendo essa massa o tempo todo sem parar. Vou utilizar fogo médio, tá? Então não recomendo fazer em fogo alto. Prontinho, agora eu vou colocar 1 quilo de mandioca cozida e bem amassada, que eu amassei a mandioca com garfo, então eu não mostrei esse processo para o vídeo não ficar muito longo. Mas você vai cozinhar a mandioca como vocês cozinham de costume na casa de vocês. Assim que ela estiver bem cozida, imediatamente você já retira da panela, tá? Não deixa ela parada ali dentro da água, porque senão acaba encharcando de água e isso faz com que a massa perde mais farinha de trigo. Às vezes muitas pessoas acabam tendo dificuldade para chegar no ponto correto. Então, cozinhou, já tira da panela e já amassa bem a mandioca. Bom, a gente precisa cozinhar essa massa mais ou menos aí uns 6 minutinhos. Não pode parar de mexer e a gente tem que colocar força no braço, porque quando a gente coloca a mandioca, a massa ela fica um pouco pesada. E eu recomendo que vocês utilizem uma panela de preferência grossa e uma colher que ela seja mais firme. Então eu vou continuar mexendo e já volto para a gente dar seguimento na receita. Bom, pessoal, a massa já cozinhou e agora eu vou transferir para a bancada. Com a massa na bancada, eu vou continuar mexendo ela aqui até ficar bem morna. E aqui a massa ela tá bem quente, então eu mexo o tempo todo com o auxílio de uma espátula, porque se eu colocar minhas mãos em contato diretamente com a massa bem quente, eu posso acabar me queimando. Então eu vim com o auxílio de uma espátula. E veja, pessoal, como essa massa fica bonita. Como eu vou fazer, né, recheio com queijo, eu deixo ela esfriar completamente. Então eu vou colocar dentro de um saco plástico para não ressecar por cima da massa. Bom, a massa já ficou fria, vou começar a modelar os salgados. O recheio é totalmente opcional. Nessa receita você pode rechear com queijo, como eu vou fazer aqui, né, nessa receita, mas pode ser presunto e queijo, pode rechear com carne moída ou até mesmo com frango. E aqui eu não estou pesando o salgado para ficar com o tamanho todo padronizado, mas se você quiser pesar, pode ficar à vontade, principalmente se for fazer para vender. Então eu pego uma porção da massa e eu faço como se fosse um cordão grande e eu corto um pedaço e a partir desse pedaço, né, desse primeiro pedaço, eu tomo como base para fazer o restante. Então é só pegar uma porção da massa, aí vocês façam uma bolinha assim. Aí vocês achatam levemente na palma das mãos e vem com um pouco de recheio, tá? Como eu vou fazer de mussarela, a mussarela que eu tinha aqui em casa era em fatias. Então eu parti ela, eu dividi em 2 partes. Mas se você quiser com menos queijo, aí você pode dividir, né, essa fatia de mussarela até mesmo em 3 partes. Ou se você quiser também pode fazer em cortar em cubinhos, tá? Que também dá super certo. E o legal é que com essa mesma massa você pode fazer uma coxinha. Só que aí você vai mudar o formato, tá? Ao invés de fazer bolinha, você faz o formato de uma coxinha. E essa massa ela é perfeita para trabalhar. Você pode fazer, né, tanto em festas de aniversário ou até mesmo para poder vender, se você quiser ganhar uma renda extra. Então eu vou continuar a modelar todos os salgados, mas antes eu vou mostrar mais uma vez como que eu faço. Então vocês vão pegar uma porção da massa e fazer uma bolinha. Depois que você fizer essa bolinha, bolear ela na palma da mão,
Aí vocês vêm achatando levemente, né, nas palmas da mão e vem com uma porção do recheio. E quando você for fechar a massa, um detalhe bem importante é vocês apertar bem, né, essa bolinha depois que ela já tiver com recheio, porque se você não apertar, o que pode acontecer é criar ar dentro da massa. Quando cria ar, aí acontece o que muitos reclamam, né, que vai fritar o salgado explode, porque cria vários ar dentro da massa. Então vocês apertam para retirar esse ar. Às vezes, quando a gente está apertando, que seja coxinha, bolinha de queijo, né, qualquer outro tipo de salgado, às vezes a gente ouve, né, até um barulhinho, como se estivesse estourando, que são aqueles ar que estão saindo. Então, aperta um pouquinho para sair todo o ar. Bom, pessoal, então renderam bastante bolinhos de mandioca, que renderam 30 salgados. Se você quiser fazer menor, né, a metade do tamanho que eu fiz, vai render 60 bolinhos de mandioca. Então agora eu vou empanar. E para empanar é muito fácil. Eu vou pegar, né, cada salgado, cada bolinho desse e vou colocar nessa mistura líquida que eu fiz com 500 ml de água, 2 colheres de sopa bem cheia de amido de milho e 2 colheres de sopa cheia de farinha de trigo. Aí é só misturar todo esse líquido aqui não tem segredo. Aí em seguida vocês mergulham, né, o salgado aqui dentro dessa mistura líquida e já transfere para a farinha de rosca. E eu vou deixar na descrição todos os ingredientes que eu utilizo para poder empanar o salgado. Tenho certeza que você vai querer fazer todos os salgados utilizando esse método de empanar, porque o salgado fica bem sequinho, ele cria uma casca bem fininha, crocante, que é como se fosse uma capa protetora. Isso faz com que no momento da fritura o salgado ele não explode. E aqui estão todos os salgados, tá? Eu já coloquei a gordura para poder aquecer, para poder fritar. A gordura precisa estar bem quente, não pode estar morna, nem com a temperatura média, precisa estar bem quente mesmo. Porém, eu vou fritar somente alguns, eu não vou fritar todos, tá? O restante eu vou depois congelar para fritá-los em outro momento. E com a gordura bem quente, eu já vou começar a fritar. Então, com bastante cuidado, com o auxílio de uma escumadeira, eu vou colocando os salgados. Eu não coloco muito, tá? Principalmente se ele estiver congelado. Se você colocar uma quantidade grande de salgado dentro da panela com ele congelado, isso vai diminuir a temperatura do óleo, fazendo com que o salgado fique encharcado. Então, não coloco uma quantidade tão grande. Bom, então aqui é só escorrer bem e colocar já no papel toalha. Eu vou continuar fritando e já volto com vocês. Então, pessoal, como eu disse, eu não fritei todos os bolinhos, tá? Eu coloquei em um recipiente com tampa, coloquei no congelador e vou deixar para fritar em outra hora. E veja bem de pertinho o resultado final desse delicioso salgado. Fica delicioso. E se você gostar, né, de salgado frito, já salva essa receita, faça hoje mesmo, porque é sério, gente, fica delicioso, fica bem saboroso, a massa fica muito temperadinha, tá? Não fica nada com sabor assim forte de tempero, que a gente nem utilizou caldo de galinha, mesmo assim ficou bem temperadinho. Então, se você gostou da receita, já deixa seu like e compartilha esse vídeo para todos que conhecem, para poder me ajudar a continuar gravando vídeo aqui no canal. No final deste vídeo, eu selecionei outras receitas de salgado, espero muito que vocês gostem. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, fica com Deus!